bem? O intuito desse vídeo é mostrar a vocês a importância de dominar a normativa previdenciária. Para quem mexe com previdência, o resultado é excepcional, tá? E nada melhor do que mostrar num caso concreto. Esse caso aqui do escritório, o segurado, sozinho lá no INSS, em 31 de dezembro de 2022, 31 de agosto de 2022, ele fez um requerimento de aposentadoria por idade do trabalhador rural. E em dezembro de 2022, esse benefício, esse requerimento foi indeferido por falta de carência. O INSS contabilizou apenas 162 meses de carência. O segurado compareceu ao escritório. Eu fui, baixei o processo administrativo dele para entender o processo administrativo que tinha acontecido. E fazendo essa auditoria desse processo, eu constatei que houve um erro por parte da administração. O servidor do INSS não aplicou os artigos devido ao benefício e indeferiu o processo. Na contagem nossa deu 196 meses de carência, o que já daria direito ao segurado a receber esse benefício, tá? Já para antecipar vocês, eu não fiz uma petição, eu juntei apenas a documentação que o segurado apresentou no processo anterior, mas eu fiz uma fundamentação dos critérios a ser cumprido no benefício, baseado exclusivamente na Instrução Normativa 128 de 2022, tá bom? Primeiro, estamos falando de um benefício rural, tá? Se você está falando do benefício rural, você precisa entender os critérios do benefício rural. Então vamos analisar os critérios. Quais critérios que você tem que analisar? Quem são os trabalhadores rurais perante o INSS? Eu fiz as marcações aqui, tá, gente? Porque para mostrar o processo. Idade, né? O critério de idade, o critério de carência, o critério de qualidade segurada e o critério de tempo de contribuição. Já antecipando, para benefícios rurais, não há critério de tempo de contribuição. Tá bom? Então vamos analisar os critérios individualmente. Primeiro, quem são, por INSS, trabalhadores rurais? A partir dessa premissa, você vai encontrar lá no artigo 247, né, da Instrução Normativa 128, quem são os trabalhadores rurais. Basicamente, trabalhador rural são o segurado especial, o avulso, o contribuinte individual, o empregado e o garimpeiro. Tá bom? Na hora que eu analisei o que meu segurado, eu fui tentar incluir ele, né, a filiação dele nas normas. O que eu percebi? Ele filia-se ao INSS 76 e a última filiação dele foi agora em novembro de 2019. Ou seja, desse período ele ficou trabalhando exclusivamente como empregado na atividade urbana e rural. Então eu já defini, ele tem direito a receber esse benefício? Tem, ele é empregado. E se fosse doméstico não teria direito. Então, esse foi o primeiro critério, definir o tipo de segurado rural. Porque as pessoas têm ideia, têm mente que o segurado rural somente é o segurado especial, e não é. Tá? Segundo critério, idade. Olha que interessante. Eu falei para vocês que não é necessário tempo de contribuição na aposentadoria rural. Por que não é necessário? Esse quesito foi incluído pela Emenda Constitucional 103, de 13 de novembro de 2019. E a Emenda Constitucional, ela não alterou os critérios da aposentadoria por idade rural. Tá? Então, além de não exigir tempo de contribuição, a idade reduzida, manter a idade reduzida. Homens, 60 anos de idade e mulheres, 55 anos de idade. No nosso caso concreto, o nosso cliente ele cumpriu 60 anos de idade em agosto de 2022. Tá bom? Carência. Agora existe carência. Agora tem duas definições de carência no INSS. Qual é o número de carência necessário? Então a gente vai ter que entender o seguinte: se o segurado filiou-se ao INSS a partir de 25 de julho de 91, né, data da emenda, data da lei 8.213, é necessário 180 meses no efetivo exercício da atividade rurícola. Se ele filiou-se anteriormente, cumpre-se a tabela do artigo 142 da lei 8.213, tá bom? Então estamos falando de rural. Lembrando o seguinte, que a forma de contagem de carência ela é diferente para cada tipo de trabalhador rural. Tá?
Como a gente está falando especificamente do empregado, vamos trabalhar só no empregado. E é onde você vai achar essa dica aqui, ó, lá no artigo 203 da Instrução Normativa 103. Foi aqui que eu concedi o benefício administrativo agora. O INSS errou nesse artigo, tá bom? Qualidade de segurado, vai depender, tá? Por que vai depender da qualidade de segurado? Precisa ter qualidade de segurado de rural na terra? Vai depender de cada caso. Exemplo, estamos falando do empregado, tá? O empregado que exerceu 180 meses de carência, trabalhando mês a mês, recolhendo mês a mês, a partir de novembro de 91, não é necessário carência. Ou seja, suponhamos que nós temos um cliente que adquiriu 180 meses só na área rural como empregado em 2016, não recolheu mais. Agora em 2023 ele venha a completar 60 anos de idade, tá? Ele vai receber um benefício do INSS. Lembrando que, nesse caso, não será salário mínimo, vai depender do tempo do período que ele recolheu. Aí a gente fala na aposentadoria do trabalhador rural empregado, maior que salário mínimo ou com PVC, tá bom? Agora, se ele não cumpriu esses requisitos, que é o nosso caso concreto, se ele não cumpriu 180 meses de carência a partir de novembro de 91, aí vamos aplicar o artigo 203. Professor, o que é esse artigo 203? Olha que interessante. O artigo 203, lá no seu parágrafo, ele divide em 3 incisos, né? Inciso 1, 2 e 3. O inciso 1 fala o seguinte: o trabalhador rural, tá, até 31 de dezembro de 2010, a sua comprovação de carência equipara-se, é equiparado ao segurado especial. Ele não precisa cumprir, comprovar mês a mês, mas sim períodos. Exemplo, ele tem alguns vínculos de empregado lá, ficou sem, trabalhou, mas sem registro. Vamos pegar lá a documentação que pode ser usada, aquela documentação do artigo 116, da normativa 128, ou aquela documentação do artigo 93, da portaria 990 de 2022, aquela documentaçãozinha com mais provas, né? E modificação administrativa, ele consegue comprovar esse tempo, tá? Agora, se ele é empregado, né? Estamos falando do empregado. Agora, o período de 1º de janeiro de 2011, é interessante essa dica. 1º de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2015, cada mês trabalhado pelo empregado rural, ele é multiplicado por um fator 3. Ou seja, a cada 4 meses que ele trabalha no ano, ele ganha, em cada 12, ele ganha um ano inteiro. É aqui que nós conseguimos benefício. Por quê? E a partir, só complementando, e a partir de 1º de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2020, esse fator é 2. Ele trabalhou 6 meses, ele ganha 12 meses de carência. Falei para vocês que não é necessário tempo de contribuição para o benefício rural. Então, quer dizer, precisa comprovar o quê? 180 meses do efetivo exercício da atividade rurícola, tá? Então, nesse caso, o que acontece? O servidor, ele não colocou lá no tratamento do benefício, ele não colocou essa informação. Então, o INSS só considerou, o sistema do INSS, ele só considerou aquelas contribuições pagas mês a mês. Ele não aplicou esse multiplicador. Quando você aplica esse multiplicador de novembro de 2011 a 2015, né, multiplicado por 3, e de 2016 a 2020, passa de 162 meses de carência para 196. Segurado teve direito. Agora, eu quero só fazer uma observação aqui. Esse nosso cliente, a última contribuição dele como empregado rural foi em novembro de 2019. No processo anterior, o próprio processo anterior, tem uma telinha que o INSS coloca lá, que chama perfil contributivo, segredo da administração. Tudo que você quer saber do processo está no perfil contributivo. O INSS ele já deu informação. Ele falou para mim o seguinte: olha, a gente percebeu que foi contribuído, a última remuneração foi em novembro de 2019. Você fez o requerimento, olha que interessante, você fez o requerimento em agosto de 2022. Só que esse período ele recebeu o seguro-desemprego. Então ele prorroga a qualidade de segurado por 12 meses. E foi constatado, tá, que nesse período ele ficou 120 meses ininterrupto, sem perder a qualidade de segurado. Ou seja, prorrogou-se para 12 meses. Detalhe, qual que o INSS informou isso para nós? Ou seja, com mais a última contribuição dele, ele tem que manter a qualidade de segurado por 36 meses, até 16 de janeiro de 2023. Professor, não seria dia 15 de janeiro? Não.
porque o dia 15 desse ano caiu quando? Caiu no domingo, então se prorrogou para o dia posterior, tá? Então ele cumpriu idade, qualidade segurada e a carência, e o benefício foi concedido. Professor, mas o benefício que foi indeferido, o que acontece? Você vai judicializar? Eu tenho esse caminho, eu posso judicializar, ou eu posso fazer a revisão de ofício. O que é a revisão de ofício? A revisão de ofício você vai encontrar exatamente lá no artigo 576 da Lei Normativa 128. O que fala essa revisão de ofício? Fala o seguinte: quando o INSS estiver analisando o requerimento e verificar que o benefício foi indeferido e erroneamente era para ser concedido, é obrigação da administração de ofício reabrir aquela tarefa e conceder o benefício. O que eu faço agora? Em vez de eu judicializar, demorar, eu vou lá, vou pedir uma revisão de ofício. Eu posso fazer duas formas de revisão de ofício. Na verdade, eu poderia ter feito de três formas. Eu optei em excluir uma. A revisão de ofício você pode fazer da primeira forma: fazer um requerimento do administrativo e informar que houve um erro. O servidor vai analisar, vai reabrir a tarefa. Tranquilo? Eu posso também pedir, por meio de reabertura de tarefa, mostrar que houve um erro de material gravíssimo que prejudicou, que veio a prejudicar o INSS entender que há uma reabertura de tarefa, ele reabre a tarefa, concede o benefício lá atrás, você pega o atrasado e cancela esse benefício aqui. Ou eu posso requerer a revisão de ofício por meio de uma revisão normal no INSS. Tá? Essa fica a critério de cada escritório aí, tá bom? Espero poder ter ajudado vocês. Já vou antecipar para vocês. A repercussão foi tão grande nesse vídeo que a gente está programando uma live para a gente falar. Esse vídeo foi um dos motivos que você será beneficiado se você entender as normativas administrativas, tá? Mas a ideia da live é mostrar outros aspectos, tá? Diminuir o tempo de concessão, tudo isso a gente vai tratar especificamente na outra live, numa próxima live que estão se organizando aqui, tá bom, pessoal? Até mais.